Vocês vão ter o milagre de vocês. O professor já deve estar feliz, né? Que o Brasil perdeu. Tem que dar uma prova bem leve. Né? Fala, viu? Ô, Kati, deixa eu te falar. Vai ser os 30 temas mesmo? Não, né? É mais um sorteiozinho dentro daqueles 30, né? Graças a Deus. Para isso mesmo que existe o repasse. Vocês vão conseguir aplicar a prova? Então, né, ficou um negócio porque a gente tinha um compromisso, né? E nós dois tínhamos o mesmo compromisso, né? Juntos. E ficou meio assim, né? Sem poder mudar a data. Aí nós temos que organizar para poder um de nós dois ir dar a prova. Aí, vamos ver. Sei lá se vai ser eu ou ele que vai. Eu queria ir, né? Eu acho que a gente já pode fazer uma votação agora, se a gente quer ela ou se a gente quer o doutor, né? Que é o horário oportuno. Não, e ainda a faculdade põe aqueles interventor, né? A gente nem tinha colocado, não. Aquelas desgraças. Aí a faculdade coloca, né? Não sei pra quê, que só fazer a gente se desconcentrar, que é tanta gente feia. Nossa, Andando de no hoje foi corredor. triste mesmo, viu? Misericórdia. O prêmio na feiura, pelo amor de Deus. Podíamos ter A pensado de em fazer. hoje foi o prêmio máximo de feiura. A feia me trocou de lugar. Tava colando. Eu, doutora? Eu gosto de sentar na frente, que eu fico mais à vontade. Tava colando, Mas sim, que eu vi. eu tava tentando passar cola. Colando não, gente. Viu? Você não tem vergonha nessa cara, não, Vanessa? Amiga, eu sou muito solidária aos meus colegas, professor. Verdade, eu ouvi falar que a Vanessa é a topzera da passagem da escola. Menino, ela vai ficar em minha na prova, não falei isso. Ei, então na prova de Jean eu vou sentar do lado da Vai Vanessa. sentar na minha frente, hein, Vanessa, amanhã. Tô brincando, Amanhã não faço isso não. Segunda. Não, GO, eu não faço isso de jeito nenhum, porque me dá um ciricutico. Você viu na última prova, né? GO e medicina interna a gente não abusa, não. Na medicina interna e GO, minha filha. Ninguém me Graças pede a nada. Deus já foi aquela merda de medicina interna. Menos uma. Não, mas vocês já fizeram tudo, só falta gineco agora, né? Hemato e psiquiatria. Falta 3 ainda. Misericórdia. Alguém fala para a delegada me responder? Please. Quero saber se quantos que era, ô Letícia? Doutora, ela colocou no chat aqui que pode começar. Beleza. Prof, no grupo tem 51 pessoas, eu acho. Só que, pelo jeito, nem todo mundo entrou, mas pode começar, né? Vai de interesse também de cada um agora, né? Eu acho que a Silvânia vai ficar com o Anderson, por isso que não aumentou aí o número. Vai ficar A Silvana tá aqui comigo porque o computador dela deu problema. Tô aqui, aí ela gente, tá tô aqui. no meio aqui junto comigo. Fala a verdade, Silvana, você não sabe mexer. A Lê também avisou a professora que ia ter algumas pessoas que iam estar em grupo, em dupla. Ô, Silvana, tu aprende bem, porque tu sempre senta do meu lado, pelo amor de Deus. Eu acho que a Catherine não vai participar. Não, ele não vai participar. Bom, então vamos lá, né? Se for chegando a gente aí, tô agregando. Vamos começar pela ordem dos slides daí.
Estão dando para ver o slide aí? Sim. Sim. Beleza, agora qualquer coisa vocês conversam comigo pelo áudio, porque eu vou ficar sem ver o chat, tá? Beleza, doutora. Bom, começamos pela anatomia ginecológica. Aqui na anatomia, vocês estão entendendo, né? Bom, da anatomia, eu preciso que vocês saibam anatomia uterina, tá? Então, quer dizer que os lá de cima, vocês têm que saber também, porém, não é necessário para hoje. Então, anatomia, quero saber anatomia uterina, tá? Tudo, tá? Músculo, vascularização, tá? Direção também, ligamentos, tá? Então, na anatomia, vou precisar que vocês saibam anatomia uterina, tá? Partimos para o próximo slide. Aqui vamos falar sobre ciclo menstrual. Bom, no ciclo menstrual, gente, eu preciso que vocês saibam qual é a função de cada hormona, tá? Assim como foi aquele gráficozinho. Deixa eu tirar aqui. E preciso saber a função de cada hormona, tá? FSH, LH, quem faz feedback com quem, positivo, negativo, tá? Tem umas questões bem grandinhas, assim, sobre os hormônios, estrógeno, progesterona, tá? Eu tô sem o slide atual, mas eu vou falando aqui mais ou menos, para vocês saberem. Preciso que vocês saibam sobre o mecanismo bicelular, tá?
dos andrógenos, por quem os andrógenos são produzidos, tá? Por quais células que os andrógenos são produzidos, tá? Qual a função do estrógeno nessas células, se ele diminui os receptores ou aumenta alguns receptores, tá? Se vocês não encontrarem no slide essa parte, vocês leiam um livro que vai ter. Essa questão foi pega diretamente do livro. Prof, essa questão do mecanismo bicelular é a teoria das duas células? Uhum. Isso, garota. Ah, tem umas questõezinhas grandezinhas sobre esse ciclo, né? Parece que vocês sabem que o doutor adora esse ciclo menstrual, né? O ciclo. Agora vamos falar sobre. Deixa eu ver se tem mais alguma de ciclo aqui. Bom, as que tem é sobre funções dos hormônios e esses bicelulares aí também. Agora, o próximo. Tá? Tá, gente? Para não ficar de enrolação. Agora, o próximo seria sangrado uterino normal. Eu adoro esse slide do sangrado uterino normal. Tão bonitinho. Bom, no sangrado uterino normal, gente, quero saber, principalmente, essa partezinha aqui desse slide, tá? Infância, vida adulta, perimenopausa e menopausia, tá? Na niñez. Quero saber esse aqui, deixa eu ver qual mais. Preciso saber isso daqui, tá, gente? Por favor, saibam causas estruturais e não estruturais do sangrado uterino normal. Tá? Muita gente errou nas outras provas, mas agora vocês não podem errar na final, tá? E isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar de sangrado. E conduta diante de uma paciente em idade fértil com sangrado uterino normal, tá? Eu quero saber também. Pode ter caso clínico pedindo conduta. Agora vamos para as enfermidades sexualmente transmissíveis.
Eu preciso saber quais são as ITIs, desculpa, virais, TS virais e as ITS bacterianas, tá? Parasitárias também, mas principalmente virais e bacterianas, tá? Vocês sabendo quais são quais, eles vão tirar de letra as questões. Preciso saber também linfogranuloma venéreo. Quero que vocês peguem esse tratamento, tá, gente? Tratamento, conduta, tá? E olhem bem os slides, tá? Que aqui fala doxiciclina ou azitromicina, tá? Não me venham colocar na prova doxiciclina mais azitromicina, tá? E prestem atenção nas pegadinhas, tá? Pra que fazer pegadinha, professora? Ué, porque às vezes tá na cara de vocês não veem, entendeu? Doutora Misericórdia, o Brasil foi eliminado hoje. Tristeza, né? E Natal daqui uns dias, doutora. Espírito natalino, tira essas pegadinhas. Ó, o amor de Jesus no coração. Eu tenho muito. E a gente tem por você. E eu também, por você. Não, Porque capeta no coração já tem a de medicina interna. Essa prova tá um mel, tá? E quem tá assistindo o repasse vai passar de letra. Se vocês me errar, eu vou dar um cascudo no seu. Alguma dúvida de ITS? Não, né? Ótimo. Nenhuma. Ótimo, é assim que eu gosto. Próximo tema. Endometrioses. Vamos lá. Vamos ver se eu acho aqui. Endometriose. Esse. Bom, eu preciso saber qual é a clínica de uma paciente que se suspeita de endometriose, tá? Preciso saber a clínica dela, como que ela vem, que eu posso suspeitar de uma. Peraí, gente, só um minutinho, deixa eu atender um telefone aqui. Oi, olá. Sí, soy yo. ¿Qué pasó?
Desculpa, gente, era lá do hospital, tinha que atender. Bom, continuamos. Estão na escuta, né? Calorão, credo. E meu ar não tá dando conta desse calor hoje. Então, o que eu tava falando? Saber a parte da clínica da endometriose. Como que essa paciente vai vir para a gente, tá? Se ela vai apresentar alguma coisa sangrada ou assim, saber. E além da clínica, eu preciso saber conduta diante de uma paciente com suspeita de endometriose, tá? Conduta diante de uma paciente com suspeita de endometriose e como que eu vou saber se realmente é uma endometriose ou não, tá? EP agora. Já vou abrir o slide para falar, tá? Bom, no app, a gente vai ver uma enfermidade pélvica inflamatória. Eu preciso saber quais são os germes da EP, tá? Eu preciso saber quais são os germes principais de uma EP, tá? E a gente sabe que os principais agentes é a clamídia e a gonorreia, né? Neisseria gonorreae, tá? Pode ter esses outros aqui, então vocês não esqueçam de estudar esses outros aqui, porque às vezes não tem clamídia e neisseria, mas tem os outros, tá? Então, lembre de estudar os outros também. De decorar, né? Preciso saber de transmissão, tá? Como que acontece essa transmissão? Que pode ser por via ascendente, né? A via de propagação pode ser por via canicular, linfática e hemática, tá? Não transmissão, desculpa, é a via de propagação, tá? Via de propagação canicular, linfática e hemática. Eu preciso saber essa parte aqui. Isso, tá? Critérios, eu preciso saber também os critérios da EP. Critérios maiores e critérios menores. Depois, eu tenho uma classificação. Depois eu tenho uma classificação que está mais no livro, tá? Classificação clínica da EP. Que lembra que tem as classificação de estádio 1, de estádio 2, né? 3 e 4, que até o doutor falou também em uma aula, assim, a parte solta lá, eu lembro direitinho, ele falou, tá no livro, não tá aqui no slide, mas tá no livro, essa classificação clínica da EP.
Depois, mioma. Vamos para a parte dos miomas agora. Mioma, preciso saber, gente, os fatores de risco do mioma, tá? De uma paciente apresentar mioma uterino. Seriam essas patologias benignas, tá? Então, preciso saber esses fatores de risco aqui, que é a etiopatogenia, né? Idade, 35 a 50, menarca, precoce, tá? Menopausia tardia. Depois, obesidade, consumo de carnes rojas, antecedentes familiares, multiparidade, fumadoras e anticonceptivos. Quais são os anticonceptivos que têm um maior fator, que é o maior fator de risco para apresentar mioma, tá? A gente sabe que tem vários anticonceptivos, né? E eu quero saber qual. Prof, só uma dúvida. Nesse slide anterior, 7, quando o doutor deu, ele comentou que esses fatores, multiparidade, fumador e anticonceptivos, eram fatores protetores. Uhum. Por isso mesmo, eu preciso saber quais são os fatores. E eu lembro que ele falou mesmo, multiparidade, fumadoras, protetor. Ah, então é pra gente saber os quais fatores de risco que sim, mas tem um anticonceptivo, que a gente dá na nossa paciente que é um fator de risco para mioma, tá? Porque seriam os combinados? Porque o mioma é hormônio dependente, lembra, né? De qual hormônio? Estrógeno. Então, aí. Se escrever anticoncepcional combinado, serve? Não sei. Aí, já não sei nessa parte. Não é aqueles com dose pura de estradiol? Senão eu vou contar, né, a resposta das questões, né, gente? Essa parte aí. Foco, gente, foco. Mas vocês estão sabendo. Estão indo no rumo certo. Deixa eu ver qual mais, que mais que eu tenho de mioma. Depois. Bom, nessa parte de mioma aqui, essa parte de classificação aqui, submucoso, sabe? No, intramural, dessa parte aqui, ó, do tipo 1, do tipo 0. Preciso saber também, esse slidezinho, tá? Não vou falar qual, porque senão eu vou contar uma questão para vocês. Qual é o exame padrão ouro para diagnosticar um mioma?
Quem sabe? Digam-me. Ecografia transvaginal? Uhum. Sim, senhor. Nossa, imagina se eu tivesse que ler, estudar tudo isso aqui, ó. Pensa. Aí você pensa isso em medicina interna. O pior não é estudar tudo isso, doutor. O pior é estudar, chegar na prova e não ter nada disso, né? Então, tipo isso, entendeu? Porque vocês viram, né? De um slide sai uma página, uma, duas, máximo. Bom, adenomiose e hematomese. Fingi que eu não falei nada. Próximo. Amenorreias. Deixa eu ver aqui. Qual amenorreias? Amenorreia. Bom, anotem primeiro aí a amenorreia secundária, tá? Jazinho eu falo da amenorreia primária, que é chata pra caramba. Tá? Bom, na amenorreia secundária, eu tenho que saber que a principal causa de amenorreia secundária é embaraço, tá? E aí a gente começa aqueles passozinhos de investigação, né, dessa paciente que tem amenorreia secundária. Aí a gente começa aqui a investigação, os passos, né? Faz o beta, faz um TSH, uma prolactina, né? E aí, lá naqueles passozinhos dos testes, eu preciso saber se um teste da progesterona, vamos supor, o teste da progesterona, der negativo, né? Que entra a principal parte, porque a gente sabe se o teste da progesterona deu positivo, é a anovulação. Né? Agora, se ele der negativo, aí eu já tenho que pensar para ir para outro teste, tá? Aí, qual teste que eu vou fazer após o teste da progesterona quando ele deu negativo, né? Que aí a gente entra com o teste do estrógeno mais progesterona, né? Aí também preciso saber o que acontece se der positivo ou se der negativo, tá? Essas são as principais partes dessa amenorreia secundária. São os mais chatinhos. Então, essa amenorreia secundária, gente, vocês estudam bastante esses slides, tá? Bastante. Aí, se no terceiro passo, que é o teste do estrógeno e da progesterona, deu positivo, né? Aí eu vou para o quarto passo, e eu preciso saber o que é o quarto passo, né? Eu vou dosar
meu FSH e o meu LH, tá? E aí, o que que acontece nesse quarto passo, tá? O que que são essas síndromes, tá? Essa é a parte chatinha desse quarto passo, tá? Se a minha dosagem do quarto passo estiver aumentada, o que que é, entendeu? Lembrem. E qual a principal causa de hipo-hiper? E se tiver diminuído o quarto passo, o que é? E qual que são as principais causas de hipo? É uma causa central, né? Esse algoritmozinho aqui é legal para vocês fazerem para responder essas questões aqui, tá? Então, prestem atenção nesse slide. E posso colocar essas causas hipotalâmicas aqui, tá? Que seria de causa central. E que poderia, né? Posso colocar um paciente com tumor. E essas síndromes chatas, tá? Quero saber também. Qual que é a síndrome, gente, lá da menorreia primária, que é cariotipo 46XX? Digenesia gonadal? Dani? Síndrome de Mayer, né? Mayer, Hoxteg, sei lá. — 46 o quê? 46XX. Não é Turner? X. Não sei, vocês têm que saber, tá, pronto. Vamos lá agora pro... Porcaria, não tô achando o slide da menorreia primária. Pra vocês verem essa parte aí. Bom, minha paciente chega, tem 13 anos, e chega a mãe chega queixando que a filha tem 13 anos, doutora, e não menstruou. Ela tem 13 anos e não menstruou. O que eu vou fazer com essa paciente, tá? E se ela tem 15 anos, o que eu irei fazer com ela, tá? Que é condutas diferentes, gente. Saber as síndromes, tá? Preciso nem falar nada. Pergunta desse slide?
Não. Então, qual é o próximo? Doutora, Oi. tem muito aberta? Não, não tem nenhuma aberta, para alegria de vocês. Graças a Deus. Falei para vocês que a prova vai ser fácil. E agora, com o repasse, vocês vão... Só não beijo a senhora porque eu sou gay, só não beijo ele porque ele é da senhora. Por favor, né? Oxi. Ô, prof, dentro do Um repasse... beijinho com respeito eu deixo. Oi? Olha, Malu, mas... Tô brincando. Professora, dentro desse repasse já está entrando relacionado também o questionário, que a gente pode estudar também pelo questionário, né? Vai ter as 10 questões, só para confirmar. Isso, sim, senhora. Então, vocês já sabem, no questionário, o que eu não falar, você já elimina, né, da lista. Ok, obrigada. De nada. O que eu tava mesmo? Modificações, né? As modificações, eu preciso saber... preciso saber dos... Deixa eu ver se eu tenho para abrir para vocês. Eu não sei se nesse de modificações tem os signos de certeza de embaraço, tá? Mas vocês precisam saber. Vou ver aqui. Caminho do slide. Aqui dos câmbios, das modificações gerais do embaraço, eu preciso aqui nessa parte dos câmbios hematológicos, tá? Posso jogar uma parte de hemograma lá, tá? Falando do hemograma de uma embaraçada, e eu preciso saber se vai estar normal ou não nessa embaraçada, tá? Então, câmbios hematológicos eu preciso saber também a concentração da hemoglobina, né, no hematócrito, o que acontece, e dependendo do tanto, né, que esteja decrescendo ali, diminuindo, se aquilo ali é normal ou não, se é um câmbio já patológico.
Hum. Prof, Letícia está pedindo para você repetir, porque caiu a internet dela e ela não conseguiu ouvir. Dos câmbios? Deve ser, né? Vou repetir dos câmbios hematológicos, tá? Preciso saber um hematócrito e uma hemoglobina de uma paciente embaraçada, tá? Aqui fala muito bem que menos de 11, né, gramas por decilitro, eu já posso considerar a concentração patológica, tá? Essa hemoglobina aqui. Então, eu posso jogar lá um hemograma, né? E vocês têm que saber se essa paciente está tudo ok, o hematócrito, a hemoglobina dela, ou não. Depois, esses câmbios metabólicos, tá? O que é normal de uma paciente, a paciente subir de peso, né? Numa paciente com IMC normal, tá, gente? Com IMC normal, porque a gente sabe que uma paciente que ela tem um IMC elevado, né, uma obesa, ou uma paciente com sobrepeso, ela não pode subir a mesma quantidade de quilos que uma paciente com IMC normal pode, tá? Então, aqui a gente coloca uma paciente, né, de IMC normal, ela pode subir até 11 quilos na gestação, tá? Depois, então eu preciso saber alterações, câmbios hematológicos, tá? Estudem esses câmbios hematológicos e estudem os câmbios também respiratórios e cardiovascular. Respiratório, o que seria, né? Dessas alcaloses aqui, tá, gente? Estuda essa parte da alcalose respiratória, né? Que para compensar uma alcalose respiratória, né? Eu tenho que descender o bicarbonato da nossa paciente, ele descende, né? Por que ele descende, tá? Tá aqui escritinho aqui nesse pedacinho. Depois cardíaco. Okay. Depois cardiovascular, eu preciso saber da PA, tá? A gente pede muito PA na prova, então sempre a gente tem que saber, né? O que acontece com a PA? Ela sobe ou ela diminui, né? E em qual período da gestação, tá? Que acontece cada um. Então, isso eu preciso saber também, tá? Lembra aqui, tá escrito no slide, a PA dos primeiros 2 trimestres, tá? Então, ela diminui. Depois, a partir do terceiro trimestre, ela começa a se elevar novamente, progressivamente. Uma paciente normal, gestante em bom estado de saúde.
Acho que desse aqui é só. Chatinho também, mas dá pra vocês pegarem. Agora, depois de modificações, vamos para o móvel fetal e canal de parto. Gente, vocês têm que saber, tá? Ponto diagnóstico e ponto guia. Leem também pelo livro. Esse também, vértice, tá? Pode cair figurinha de novo. Não sei se na prova de vocês caiu figurinha na parcial, mas pode cair figurinha para vocês saberem dessas posições, essas variedades de posição, tá? Na posição vértice, apresentação vértice. Pode ser que também caia de bregma, tá? Frente, não. Nem de cara. Nem transversa. Canal de parto. Quero saber de canal de parto, preciso saber qual é uma pelvis desfavorável para um parto normal. O que acontece numa pelvis desfavorável para o parto normal? Qual é a pelvis principal para normal e aqui as mulheres têm maior porcentagem? É a ginecoide. E lá no livro de vocês tem esses valorzinhos aqui, tá? Esses valorzinhos assim. Vale lembrar para vocês lerem lá. Lê assim para lembrar dos principais, tá? Não vou pedir para vocês escrever não, mas para vocês lembrarem, tá? Que o supra-anteposterior 11 centímetros, os oblíquos de 12, tá? 12,5. E o transverso de 13. Ai, ai.
9 fetal. Foi. Oligo e polidrâmios, que são as anormalidades feto-ovulares, tá? Não vou nem abrir o slide, porque é umas questõezinhas mais básicas, tá? Para saber os valores de ILA, tá? Não esquece de saber os valores de ILA, para poli e para oligodrâmios, tá? E também saber como se forma o líquido amniótico, tá? As características do líquido amniótico e como se forma e em qual idade gestacional, tá? Ou quantas semanas, a partir de quantas semanas, tá? Então, de anormalidades feto-ovulares é isso. Doutora, desculpa, cortou aqui minha internet. Você pode repetir só essa última parte que a senhora falou? Sim, de anormalidades feto-ovulares, eu preciso saber formação do líquido amniótico, tá? Características, quais semanas que começa a formação, principal formação, tá? Componente, principal componente, né? Prof, desse daí é só os valores de ILA. Do bolsão maior não precisa. De ILA e de bolsão maior. Tá? Esses valorezinhos, assim, de oligo e polidrâmios. São 2 slides, se eu não me engano. E a formação do líquido amniótico, tá? Não esqueçam. E as semanas também, não quero que vocês esqueçam. Depois... As hemorragias da primeira metade, coloquei só aborto para vocês, tá? As hemorragias da primeira metade, então só o slide de aborto que vocês vão ler. Deixa eu achar aqui agora. Aqui, deixa. Definição, tá? Saibam definição de aborto, causa de aborto, causas maternas, tá? Do aborto. Tem mais alguma coisa aqui? Aborto. Os tipos, né, de aborto, os nossos tipos de aborto, ameaça de aborto, aborto inevitável, infectado, completo, né? E em qual aborto que a gente palpa partes fetais, quais tipos de aborto que a gente palpa partes fetais. E acho que só isso de aborto. Agora, aí da segunda metade, a gente entra com placenta prévia e DPPNI, tá? Placenta prévia, eu preciso saber quais são as complicações de placenta prévia, falando quais são as complicações de placenta prévia, o que eu fazer uma paciente. Professor, seu microfone está dando problema. Vê se melhorou. Melhorou. Beleza. É porque tava no microfone dessa porqueria aqui do fone. Pera.
vamos falar sobre placenta prévia. Na placenta prévia, quais são as complicações? O que eu não posso fazer numa paciente ante suspeita de placenta prévia? Quais são os tipos de placenta prévia, né? Classificação anatômica de placenta prévia. Vou colocar o slide aqui. Classificação anatômica de placenta prévia, tá? E conduta diante de um paciente com diagnóstico de placenta prévia. Condutas diante de paciente em gestante de término, tá? De 37 semanas para frente. Qual é a conduta? E uma paciente pré-término também. Esse quadrinho aqui, gente, indispensável, tá? Para a prova. Como foi para parcial, né? Sobre dolor e sobre coloração do sangue, tá? A diferença. Acho que dessa já foi, já. Essa que tinha que ser. Depois. DPPNI. Preciso saber, gente, os fatores de risco, tá? Da DPPNI. A gente sabe que síndromes hipertensivos é em 50% fator de risco para DPPNI, tá? Depois, traumas abdominais automobilísticos, que sejam traumas diretamente, né,
diretamente no abdômen e de forma, uma forma mais grave, tá? O trauma. Complicações. Complicações de DPPNI, preciso saber, tá? Porque eu posso jogar qualquer uma dessa daqui e vocês vão bater o olho e falar, isso é complicação de DPPNI. Então, essa paciente minha tinha DPPNI. E ela já chegou com uma complicação já. Agora vamos para trabalho de parto, partograma também. Acaba gente, no nosso partograma vai cair um montão de questão, já tô avisando, tá? De partograma. Porque não entrou em parcial, vai entrar agora no final. Preciso saber todas essas partezinhas do preenchimento do partograma, tá? Todas essas partezinhas. Se registra graficamente cada medida hora, cada meia hora, cada meia hora. As contrações, que é a dinâmica uterina, tá? DU. Então, eu preciso saber a pressão arterial da minha paciente, a cada quanto eu controlo, dilatação cervical, né, pelo tato, cada quanto tempo que eu posso tratar minha paciente. Expliquei bastante isso para vocês. E também auscultar a frequência cardíaca fetal, tá? A cada quanto e qual que é a frequência cardíaca fetal normal. Também preciso saber. Depois, de distorcias, do parto. Essas distorcias do trabalho ativo de parto, tá? Eu preciso saber na fase latente, né? O que acontece, porque eu posso jogar um partograma lá e pedir para vocês me dar qual é o diagnóstico daquele partograma, tá? Qual é o diagnóstico e a conduta correta ante uma paciente com aquele tal diagnóstico, aquele partograma, tá? Retenção de descenso, tudo isso, tá? Essas partes de
Assim, eu posso jogar um partograma, assim, tá? Nem vem que não vai ser esses, não, mas posso jogar um assim e pedir diagnóstico e conduta. Essa parte tá ok? Não gostei dessa parte aí, não. Oxe, tanto que é fácil partograma. Claro, não vai na aula. É. Cuida da tua vida. Eu não queria falar não, né, mas já que o nosso amigo falou. Eu também não posso falar nada dessa parte, eu faltei demais no finalzinho. Ah, mas partograma tá tudo especificadinho. Só no final, mano. Deixa eu ver aqui o que falta para nós. Agora, falta puerpério normal e puerpério patológico. Então, lembre, gente, ali no trabalho de parto ativo, né, passivo, aquela parte ali, entram umas bastante questõezinhas, tá? Incluindo o partograma. Vamos agora para puerpério normal e puerpério patológico. Esses slides eu mandei para vocês, depois vocês falam qual que não tem, tá? Que bonitinho. Puerpério normal. Entramos primeiro no puerpério normal. Puerpério normal, eu preciso saber essas classificações, tá? Sim ou sim, vocês têm que saber essa classificação. De puerpério imediato, mediato, errado e tardio. Tá? Vocês podem ir por esse slide porque é do Schwartz, tá? Os câmbios preciso saber também esses câmbios. Vou falar quais eu preciso. Qual que foi a primeira parte mesmo? Não peguei aqui. Esse. Tá vendo aí? É por perto do pós-parto, tá? O slide? Puerpério normal e patológico, o slide. Ah, tá. Tá na página 2, né? Página 3. Travou, professor. Depois. Preciso saber dessa parte aqui da avaliação clínica do puerpério, tá? Lembra da involução uterina, tá? E para me saber que essa paciente está tendo uma boa involução uterina, lembra que ela também tem que ter aquele globo de Pinard, né? Que é após o alumbramento, que ele forma o globo de Pinard, tá? E a quantidade de centímetros que esse útero desce por dia, semana ou mês.
Aqui, ó. Esse aqui é aquele primeiro slide que eu dei de puerpério, tá? E essa parte aqui do endométrio, eu preciso saber da dequitação, tá? Quero saber essa parte. O que são os lóquios? Qual é a camada do endométrio que vira loquiação? E sobre a ovulação, tá? Sobre a ovulação também preciso saber, que eu posso colocar um caso clínico que fala sobre uma paciente puérpera que pede orientação sobre quando ela pode ter relações sexuais e qual tipo de não é? De anticonceptivo que ela pode fazer uso, tá? Essa também, a classificação dos lóquios, tá? Paciente, no seu 6º dia de puerpério, examinada e se encontra lóquios com coágulos. No 6º dia. Preciso saber porque eu posso jogar um caso clínico assim, tá? A gente sabe que no 6º dia tinha que ser uma flava, né? Seria uma mais serosa, assim, chegando quase no amarelozinho. E para terminar, com chave de ouro, esse slide, os 4 T's da hemorragia pós-parto. Saibam, tá bom? O que entra em cada T, eu preciso saber, tá? Vamos supor que é o T de trombina, o que entra, tá? Pode ser uma coagulopatia, né? Pode ser um CID, um embolismo, né? Um eclâmpsia, um síndrome de HELP.
Ah, gente, lá no aborto, um dos abortos tinha uma síndrome. Eu falei para vocês na aula que era para vocês saberem que era questão de prova. Alguém lembra qual que era a síndrome? Sheehan? Não. E um dos abortos lá, tinha uma tríade, na verdade, desculpa, é uma tríade, desculpa, Marx. A tríade era icterícia, né? Eu preciso saber o nome. Letícia, Mondor. Saibam, tá? Qual que é a tríade. E qual tipo de aborto que é também. Bom, gente. É só isso. Alguma dúvida? Só, Henrique. Vai acabar com meu fim de semana estudando, mas tá ótimo. Melhor claro do que nada. Não. Olha o tanto que eu facilitei sua vida, Marcos. Com Olha certeza. tanto de slide que eu não Doutora, falei. a senhora é um anjo. Eu te amo. Maravilhosa. Merece até mais um café da manhã. Semestre Prometeu que vem, nada. nós ganha mais. Prometeu nada e entregou tudo. Eu falei pra vocês que era uma revisão top, né? Das galáxias. Eu ia passar outra... muito triste, agora não vou mais. Eu preciso perguntar. Vocês preferem uma prova com maior quantidade de questões, para vocês errarem, assim, ter uma base de erro melhor, ou com menos questões? 25 já dá 2 pontos, tá ótimo. Mas, tipo assim, porque, tipo, você erra uma, você perde 2 pontos, entendeu? Mas a gente não vai errar, não. Acostumado. Não, a gente tá acostumado a se ferrar. 25 é um bom número. Dá pra gente salvar 10 pontos. Senão vai demorar muito, prof. Eu já fiz as contas de quanto tenho que acertar com 25. Não, vocês vão passar... Nossa, essa prova vai ser entrega para vocês, assim. Deus abençoa. Amém. Alguma pergunta? E que a senhora passe logo no Revalida, vem pro Brasil para trazer nós pros hospital. Ai, com certeza. Preciso. Se tiver alguma pergunta, que façam agora o cálice para sempre. Eu não vou responder pergunta na hora da prova. Professora, qual que é a síndrome que você comentou que aparece com a tríade de Mondor? Não era. Desculpa, Letícia, não era síndrome, era a tríade, minha cabeça tá confundindo. Sim, às vezes você comentou que ela aparece junto com um tipo de aborto. Sim, é com um tipo de aborto, e é isso que eu quero que vocês saibam. Uma investigação ou até mesmo de uma prisão. Será? Prof, o áudio tá ligado. Obrigado por tudo, então. Vou desligar. Não, meu não, do Marques. Beijo, fica com Deus. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Foi um bom semestre. A senhora tá de parabéns.